Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora Ana Karenina Reis. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também faz parte, é membro da coordenação do colegiado do Centro de Referência de Direitos Humanos, que também tem sede na Universidade Federal. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Obrigada. Vamos conversar sobre as ações do Centro de Referência, que nesta semana também realizou um seminário no campus Cidade Alta do Instituto sobre os moradores de rua. Professora, conta pra gente um pouco como é que foi planejado, né, desde a temática desse seminário até essa realização que aconteceu em 3 dias. Sim. Na verdade, esse é um evento que já vem na sua 3ª edição, né, fruto de algumas ações de pesquisa e extensão que nós desenvolvemos junto ao Centro de Referência de Direitos Humanos, que hoje é um programa de extensão da universidade, né? E dentro do centro nós temos um núcleo que especificamente trabalha com a população em situação de rua e questões relacionadas à saúde mental. Isso tem alguns professores que vêm já pesquisando nesse núcleo. Sim, são quantos professores? Pesquisadores, no momento, nesse núcleo, trabalhamos eu e a professora Maria Tereza Nobre, que também é coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos hoje. Né? O título é Terceiro Seminário Potiguar da População em Situação de Rua. Terceiro seminário. Isso. Com que frequência ele já vem acontecendo, Ele professora? já acontece anualmente. Né? Nós estamos, desde o início das atividades de pesquisa que nós desenvolvemos, junto a isso houve também ações de extensão no sentido de fortalecimento, de fomento à organização política das pessoas em situação de rua de Natal, mais especificamente, do Rio Grande do Norte, um pouco mais timidamente. Mas esse seminário é fruto dessa ação de empoderamento mesmo dessa população que nós temos conseguido fomentar, né? A partir das nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, porque também desenvolvemos estágio nesse campo, né? Então, os nossos alunos, junto, sobretudo, a equipe do CRDH, desenvolve ações muito diretamente voltadas para essa população e, enfim, vem acompanhando, né, no caso, a ausência de políticas públicas específicas, né, para essa população no nosso estado. Essa é uma pauta prioritária desse seminário, seria conseguir a adesão do governo do estado a uma política específica para essa população, a semelhança da política nacional que já existe, né? Seria uma adesão à política nacional com as peculiaridades, com as características dessa população no nosso estado. Então nós temos pouca contribuição, digamos assim, para esses excluídos do campo municipal ou governamental. Sim, do para você ter próprio uma ideia, nós temos hoje equipamentos específicos para essa população só em Natal, né, e em Parnamirim. Nós temos um centro POP, que é um centro, são dispositivos da assistência social, né, voltados para essa população. Um centro POP em Natal, um centro POP em Parnamirim. E um albergue noturno em Natal, um albergue noturno em Parnamirim. E na saúde nós temos os consultórios na rua, mas nós temos só 2 equipes, 3 agora, 3 equipes de consultório na rua, 2 na zona leste e uma na zona sul de Natal. Mas ainda é muito pouco para o contingente de pessoas que vivem em situação de rua ou que vivem na rua e da rua, como a gente diz, né? Não necessariamente moram na rua, mas que passam boa parte de suas vidas no contexto da cidade, né? As ações do Centro de Referência, né? A senhora falou essa questão, moram na rua, né? Ou então estão na rua como modo de sobrevivência. Sim. Como é que a gente pode configurar, então, obviamente a partir das suas pesquisas, a expressão um morador de rua, né? Essa pessoa que está na rua e que precisa, então, desse auxílio, né? Aquele que mora na rua, o que usa da rua para o seu sustento, aqueles moradores que moram, por exemplo, nas vias ou rodovias, eles são classificados também como moradores de rua. Como é que a gente pode aplicar, então, a essa expressão? Hoje a gente usa um termo um pouco mais amplo do que morador de rua, né? A gente usa o termo pessoas em situação de rua. Primeiro porque valoriza o estatuto de pessoa humana, né? Segundo porque a situação de rua ela é muito ampla, ela é para várias pessoas. Então, assim, a gente trabalha com essa terminologia, inclusive o movimento social que surgiu desde 2009, né, assim, ganhou mais força a partir da instituição da política mesmo, foi um movimento importante, que iniciou lá em 2004, mas que vem ganhando força e que ganhou visibilidade em 2009, que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que nós temos em Natal hoje configurado um núcleo desse movimento, né?
E eles mesmos se intitulam, nós somos pessoas em situação de rua, população em situação de rua, justamente porque congrega não só pessoas que estão morando nas ruas ou que dependem do albergue noturno, por exemplo, para dormir, né? Como pessoas que são ambulantes, pessoas que trabalham com venda de produtos na rua, pessoas que são músicos, artistas de rua. Moradores então, que do interior vêm para outras cidades. Pessoas que do interior que vêm e ficam um tempo sem moradia até conseguirem um emprego. Pessoas que não conseguem emprego e que ficam realmente vivendo de bicos na rua, né? Que uma coisa importante que a gente viu na pesquisa, por exemplo, é de que a gente tem muito poucas pessoas em situação de rua na condição de pedinte, né? Daquilo que a gente entende como mendigo e que vive de pedir dinheiro. A maior parte das pessoas que estão em situação de rua, elas vivem de bicos na rua. Então, lavam carros, vendem coisas pequenas. Os artistas, são malabaristas, enfim, tem uma riqueza enorme, uma diversidade enorme de pessoas e habilidades na rua, né? A gente não imagina isso, então um contingente muito pequeno vive de pedir, né? Agora, quando a gente vai para o senso comum, isso é muito marginalizado, né? O que está na rua é porque não está trabalhando, está só pedindo, é mais fácil. Isso. E a própria terminologia, professora, eu acredito que em situação já representa um pouco disso, né? A aposta de que pode haver mudança contingente. E é apenas algo momentâneo, né? Ainda que existam as pessoas que estão na rua há mais de 20 anos, 30 anos, nós encontramos um contingente importante. Mais de 15% da população que entrevistamos em Natal, elas vivem há mais de 20 anos na rua. Mas a grande maioria está na rua há menos de 5 anos. Então, é uma condição que realmente para a maioria é contingencial. Até conseguir um emprego, até retomar os vínculos familiares. A gente teve, por exemplo, agora há pouco tempo, uma pessoa em situação de rua que nós acompanhávamos e que fazia parte do movimento, que voltou a São Paulo, que era seu lugar de origem, se reconectou com a família, nós conseguimos pelas redes sociais esse contato. Enfim, é uma situação contingencial. E, de fato, abrange uma diversidade enorme de situações mesmo. As pessoas não estão na rua por um único motivo. Ou então porque querem estar na rua, Ou porque querem estar na rua. Alguns, de fato, veem na rua como a única via possível de viver e de viver por muito tempo. A gente encontrou histórias de vida de pessoas que estão há 30 anos na rua e disseram: eu prefiro estar na rua. Do que viver em conflito familiar, do que viver, né? Às vezes o pai não aceita uma decisão. Isso, né? os pais, ou mesmo os cônjuges. Tem muitos conflitos, na verdade, esse é o principal motivo de estar na rua, que são os conflitos familiares. Esse é o principal motivo. São as rupturas de vínculos familiares. Quando a gente acha muitas vezes que essa exclusão é uma exclusão que primeiro vem social, econômica, né? Ou seja, como não tem o trabalho, o governo não estende, não alcança essas pessoas, então por isso que elas estão. Então essas pesquisas que a senhora vem executando e pesquisando são de fato, realmente as causas são mais familiares do que esse tipo de... Nunca é uma coisa isolada, né? A gente vê que tem sempre há fatores múltiplos para estar na rua. Uma mesma pessoa, ela vai para a rua porque está em conflito familiar, ao mesmo tempo ficou desempregado, daí desenvolveu um alcoolismo, por exemplo, que é uma situação muito comum, e aí há a ruptura dos vínculos familiares. Mas a questão dos vínculos sempre aparece, mas não diria que é o motivo. Não dá para a gente falar de uma causa, de um motivo, de uma razão para as pessoas estarem na rua. Existe uma somatização, né? E certamente envolve questões de natureza socioeconômica, sim, né? A gente vê que a questão da desigualdade social é aquilo que mais faz com que as pessoas estejam na rua e aí produz uma série de situações, né, para essas pessoas. Professora, a senhora citou em alguns momentos alguma pesquisa e alguns dados. Sim. De fato, existe algo que possa evidenciar, então, os moradores de rua, em situação de rua neste momento, em Natal, Sim. no Rio Grande do Norte, algo do tipo? Assim, a gente traçou um perfil, né, socioeconômico e psicossocial dessas pessoas. Hoje, ainda que a pesquisa ela tem uma abrangência, uma certa limitação de abrangência geográfica, porque a gente conseguiu trabalhar com pontos de concentração na zona leste e oeste, Natal. A gente não abrangeu a zona norte nem sul, né, que ainda tem limitações da equipe mesmo, dos recursos para fazer a pesquisa.
Mas isso que a gente conseguiu, a gente tem um perfil que a gente acredita que é muito semelhante à pesquisa que a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolveu em 2009, que é o perfil de que a maior parte das pessoas que estão em situação de rua são homens, negros ou pardos, que estão em vida produtiva, em idade produtiva, entre 25 e 50 anos. Né? Eles têm alguma história, sim, de uso de drogas, mas isso não é a maior parte da população, ainda que seja um contingente significativo, utiliza álcool e drogas, 41% do que a gente entrevistou faz uso de drogas atualmente, ou de álcool, né? Álcool ainda é a principal questão na rua, a principal tema que aparece, que é motivador dos grandes conflitos e questões que estão na rua, além do desemprego, obviamente, né? Então, a gente tem esse perfil, né? E o que é curioso é que a gente não tem um índice de analfabetismo importante na rua. A maior parte das pessoas que estão na rua, elas passaram pela escola, né? Elas têm o primeiro grau completo ou incompleto. A gente encontrou gente com mestrado na rua, né? Que tem uma formação pós-graduada na rua. A gente encontrou alunos nossos da UFRN na rua. Né? A gente não imagina que a gente tem isso, mas a gente, inclusive, faz parte do movimento hoje, alguns alunos que estavam em situação de rua e que nós reconectamos, e aí fomos à PROAE, Pró-Reitoria de Apoio Estudantil, e foram feitos alguns resgates e apoio mesmo a esse estudante, mas nós encontramos estudantes nossos na rua. Então... Professora, essa coordenação de um centro de referência de direitos humanos em outros estados, eles terminam sendo vinculados por uma secretaria, por até organizações não governamentais, pelo governo do estado. Sim. E qual a importância, né, desse diálogo, como a senhora vem falando, com os moradores em situação de rua, ele partir de dentro de uma universidade, né, de dentro de um lugar onde a gente pensa a sociedade, tem essa necessidade de extrapolar as barreiras da universidade, de dialogar com os problemas sociais e também de repensar com os alunos que estão no momento, os alunos de psicologia, os diversos alunos que estão dentro desse processo. Qual a importância, então, desse centro estar dentro da própria UFRN e desse diálogo que a senhora vem executando e desempenhando com os alunos? Eu entendo que o centro ele tem possibilitado que a universidade exerça uma função importantíssima, que é essa função de educar na vida e para a vida das pessoas. Né? Então, assim, a gente tem, o centro ele trabalha com a população em situação de rua, mas trabalha com uma série de outras demandas de violação de direitos humanos. E em função disso, então, a questão da população negra, da população LGBT, nós temos núcleos que trabalham com vários tipos de violação e que algumas dessas violações se conjugam. Por exemplo, na população em situação de rua, a gente encontra violação de toda a ordem, transfobia, homofobia, racismo. A gente encontra também nessa população as outras violações todas, e nesse sentido as pautas se encontram, né? Mas são várias as pautas, né? A questão da juventude, do extermínio da juventude, a questão do nosso sistema prisional. Então, há uma variedade de temáticas muito ampla de relevância social com as quais a gente trabalha. E nesse sentido a gente entende que o núcleo o centro ele é uma oportunidade mesmo de formação sensível às questões mais urgentes e mais prementes da nossa sociedade, né? Então, a gente tem alunos de direito, a gente tem alunos de serviço social, a gente tem alunos de jornalismo, a gente tem alunos de história, de pedagogia, né, de gestão de políticas públicas, envolvidos nos nossos projetos, não só de psicologia, né? Psicologia porque nós estamos mais presentes, digamos assim, na pesquisa e na extensão, mas é um campo aberto para outras pesquisas e extensões da universidade. Então, formar alunos perto dessa missão, vamos dizer assim, dessas temáticas, eu penso que é de uma relevância enorme para a universidade, né? Acho que a universidade precisa investir nisso. E isso cria um diferencial também para o centro, que é a qualificação das suas ações a partir de informações consistentes, a partir da produção de dados e de informações que sustentem, por exemplo, o pressionamento de políticas públicas, que seria uma missão do centro, articular políticas públicas, fazer com que os setores responsáveis, os setores governamentais, institucionais responsáveis por determinadas violações, eles se responsabilizem. Então, com as informações, com os bancos de dados que a gente produz, por exemplo, a gente tem mais consistência para fazer a coisa
se produzir, para a pressão social por direitos, ela se fazer de maneira mais qualificada. Fortificar, né? Isso. E ensinar os alunos, quer dizer, os alunos estão nesse processo, tanto de produzir esse tipo de informação e a serviço disso, né? E isso é que eu acho que é mais importante, né? O centro cumprir essa missão formativa, ao mesmo tempo em que cumpre a sua missão de um compromisso social e com a cidadania, com a garantia de direitos, que é o seu fundamento, né? Então, professora, a gente vai precisar fazer uma breve pausa. Se você de casa não saia daí, voltamos logo mais com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Bem, voltamos no intervalo com mais um bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Ana Karenina Reis. Ela é professora do Departamento de Psicologia da UFRN. Está conversando comigo sobre o terceiro seminário Potiguar de População em Situação de Rua, que fez parte também dentro da organização do Centro de Referência de Direitos Humanos, que tem sede na UFRN. Professora, continuando o diálogo sobre esses moradores de rua, né, em situação de rua, quais são os problemas efetivos assim, de maior violentamento que os estudos vêm apresentando? Né? Por que essa pergunta? Porque às vezes a gente ouve muito senso comum dizer que eles estão ali porque querem e se eu contribuir de alguma forma, até financeira ou alimentar, eu estou contribuindo também com que ele permaneça na rua. Sim. Veja, a gente tem visto assim, que as maiores violações contra essas pessoas, elas são cometidas pelo próprio Estado, né? Que são as violações, quando eu digo as violências institucionais, por exemplo, em que essas pessoas elas têm barreira de acesso nos serviços públicos, até serviço de saúde, que deveria ser obrigatório para todos. É, né? Acesso universal ao nosso Sistema Único de Saúde. Direito humano universal. Mas há barreiras relativas da ordem do preconceito mesmo, porque as pessoas não estão bem vestidas, porque as pessoas estão sujas, porque as pessoas estão alcoolizadas, porque as pessoas estão intoxicadas com outras drogas, elas não conseguem acessar os serviços. Nós temos situações, por exemplo, dos abrigamentos, das instituições de abrigamento que existem, não aceitarem para dormir pessoas que estão alcoolizadas ou com uso de drogas. Ora, nessas situações as pessoas estão mais vulneráveis do que... No ápice, né? Na maior fragilidade, porque elas estão mais vulneráveis aos problemas e aos riscos da rua. E elas não são impedidas de dormirem. Né? Então, enfim, são uma série de violências e violações que essas pessoas sofrem. A questão, por exemplo, da violência policial, ela é algo gravíssimo no nosso estado. E em Natal, em particular, nós temos ações corriqueiras e cotidianas de violência, agressões físicas, violências verbais, violências de toda ordem, operadas pela própria Guarda Municipal, por exemplo, contra essa população. Então, são situações de muito... E às vezes pactuadas com a própria assistência que está ali. A assistência pede a presença da guarda para proteger a equipe, mas não protege a população. Né? Enfim, tem uma série de situações que são muito importantes e que estão gerando... Agora nós estamos elaborando um dossiê dessas violações. E vamos entregar ao poder público, às diferentes instâncias do poder público, em torno disso, né, dessa temática. Então, e a população comum, né? As pessoas que estão em situação de rua, elas sofrem barreiras de preconceito, barreiras culturais, a gente pode chamar, de acesso aos bens e serviços, né? A pessoa está, às vezes, com dinheiro para comprar um suco, uma água, e não é permitido entrar no estabelecimento comercial. Né? A segurança shopping, privada já barra. O shopping, então, nem se fala, né? Enfim, os grandes centros comerciais. Então, a coisa de uma asepsia da cidade atinge diretamente essas pessoas, né? E carece em nós uma reflexão mesmo sobre o que seria se fôssemos nós, né? Nessa condição. Se a gente opera esse tipo de coisa, a gente não se coloca como uma possibilidade. Quer dizer, é um grupo que realmente não merece o nosso olhar, merece o extermínio, né? É quase que o outro que não faz parte do meu convívio, né? É a nossa velha raiz do indigente, né? São pessoas indigentes.
Quer dizer, não são pessoas, não são gente, né? E vivem e morrem como não gente. E, no entanto, é isso que a gente quer fazer ver, né? Que são gente, são pessoas e que têm necessidades como todos nós e que são fruto do processo social que todos nós construímos, né? E é uma cultura da invisibilidade, né? Muito grande. Ainda muito grande. Problemas psicológicos gravíssimos, eu creio. Sim, problemas de toda a ordem. Acho que os problemas psicológicos, eles nunca estão dissociados dos problemas sociais mais prementes, né? Então, as pessoas, elas vivem, entram em situações, muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que entram em surto psicótico na rua, pessoas que se alcoolizam gravemente na rua, que desenvolvem dependências químicas na rua, quer dizer, elas não vão para a rua porque são dependentes químicos, elas desenvolvem muitas vezes a dependência química na rua como estratégia de sobrevivência que as sociabilidades que se produzem na rua produzem, né? São saídas possíveis, né? De vida mesmo. É um problema social, uma distopia originada pelo social, sim, né? Não pelo fisiológico. E social e político, né? Porque a gente vê que as políticas públicas elas não são frágeis, são ineficientes para lidar com essa população, né? Então, elas não atendem e não só não atendem, como violam, né? Além de não atender, violam. E a rede de saúde pública, ela tem, né? Ela é capaz de atender ou parte ou a maioria desses moradores em situação de rua, ou é um serviço muito debilitado? Nós temos assim, eu digo que assim, a gente não pode, o SUS é um sistema que a gente precisa reconhecer os seus méritos, né? E a gente tem dispositivos que são especializados para lidar com, por exemplo, os casos de álcool e drogas ou com a população em situação de rua, como é o caso que eu digo louvável dos consultórios na rua. As equipes de consultório na rua são muito importantes e são dispositivos fundamentais que são fruto de uma construção mesmo de direitos de saúde, né, dessa população, mas elas ainda são poucos, quer dizer, a gente tem poucas equipes trabalhando com essa população em Natal. A Zona Norte inteira não tem uma equipe de saúde, o resto do Rio Grande do Norte não tem equipe de consultório na rua, né? Nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, álcool e drogas, mas nós só temos 2 no Rio Grande do Norte, em Natal inteiro, né? Então, na Grande Natal, um na Zona Norte, que atende muito pouco essa população, porque não atende demanda espontânea assim, com grande fluxo, e a Zona Leste, né, que tem um centro e que então, portanto, é um único serviço. Essas pessoas terminam recorrendo à filantropia ou o que a gente chama de comunidades terapêuticas para um tratamento que é mais ineficiente ainda, porque é baseado no isolamento, no cuidado em isolamento, que as pessoas fatalmente, na abstinência e no isolamento, não conseguem se serem cuidadas. Então, na realidade, as instituições, por exemplo, como ONGs ou religiosas que terminam fazendo esse trabalho de assistencialismo, elas pensam que estão ajudando e pode terminar, está atrapalhando de uma certa forma. É bem por aí? Nós, na pesquisa, a gente fez o que a gente chama de um itinerário institucional dessas pessoas, né? E aí a gente viu como, às vezes, espontaneamente, ou por essas ações assistencialistas, as pessoas na rua, por exemplo, vão para numa praça, recebem uma sopa, na outra praça recebem um café da manhã, e aí, nessas situações, muitas vezes aquele grupo religioso convence a pessoa a ir se tratar do seu problema relativo a drogas e a álcool, numa comunidade terapêutica, por exemplo, que é comum acontecer em Natal. E essas comunidades normalmente estão fora de Natal. Por estarem isoladas e pelo tratamento oferecido, ele ser baseado na abstinência a essa droga, ele é muito ineficiente. Ele é ineficiente porque as pessoas terminam não aguentando ficar nessa condição. Elas têm os vínculos na rua, elas têm a própria abstinência à droga, ela produz sintomas importantes que fazem com que as pessoas não suportem essa condição e voltem para a rua. E é um processo muito violento, né? Você deixar dessa forma, essa ruptura. A gente diz que, você vê, no Rio Grande do Norte inteiro, nenhuma das comunidades terapêuticas dessa ordem, elas foram aprovadas pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, para funcionar como instituições de tratamento. Né? Então, não são adequadas efetivamente para o cuidado, ainda que são dispositivos comunitários que às vezes as pessoas se envolvem, se identificam com aquela religião e terminam ficando por ali, mas efetivamente não tinham um problema de saúde relativo a drogas, porque se tivessem não conseguiriam ficar por tanto tempo.
Então, a questão da saúde é uma questão importante, que a gente tem uma rede de atenção psicossocial que precisa dar conta desse problema, como de outros problemas de várias ordens. A gente vê, por exemplo, a questão da saúde bucal, uma questão importantíssima nas pessoas em situação de rua, que a atenção básica precisa olhar, né? Então, de fato, o assistencialismo, o caritativismo, ele não contribui para a resolução e um olhar, um cuidado integral a essas pessoas. Fato, né? Há uma mudança de vida mesmo. Professora, o Centro de Referência, ele oferece alguns serviços, né? Que tipo de serviços, então, eles são ofertados para essa população? Nós atendemos assim, a gente atende denúncias pelo Disque 100, que é um serviço que a SDH tem nacionalmente, por telefone. Então, toda violação de direitos humanos, elas podem ligar para o 100 e elas são encaminhadas para nós atendemos essas demandas, apuramos as denúncias, vamos atrás das pessoas. Nós atendemos muito também demandas espontâneas, que a gente faz atendimentos jurídicos e psicossociais com essas demandas espontâneas de violação e daí produzimos um encaminhamento para a rede. A gente acolhe essas demandas, a gente não faz o atendimento no sentido de prestar assistência. A assistência não nos cabe, a assistência das instituições públicas voltadas para aquela questão, né? Violência contra a mulher, álcool e drogas e vários outros. Idoso. Temos também, a gente trabalha muito com algumas ações de educação em direitos humanos nas comunidades, então nós vamos a algumas comunidades, nós vamos a alguns bairros, a algumas escolas, então nós fazemos, trabalhando com temáticas em torno dos direitos humanos, então intolerância religiosa, a questão das questões de gênero, de discriminação de raça, nós trabalhamos essas temáticas junto às escolas, junto às comunidades, junto a jovens, idosos, mulheres, enfim, diferentes segmentos que têm nos convocado. Muitas vezes os próprios unidades básicas de saúde às vezes convidam, as escolas nos convidam, nós vamos fazer esse trabalho, né? A equipe ela é muito atuante fora também do centro, né? Então às vezes a gente faz atendimentos itinerantes, coletivos, com pautas coletivas, como a gente fez, por exemplo, em relação aos assentamentos rurais. A gente levou aquela atenção ali para um grupo dos assentamentos e atendemos vários, um dia inteiro de plantão, vamos dizer assim, de trabalho. Enfim, são além dos eventos que a gente promove junto à comunidade acadêmica e à comunidade externa, sempre são eventos abertos à comunidade externa, nunca só acadêmicos, né? A gente entende que a academia precisa estar nesse diálogo concreto. Um exemplo desse é esse próprio seminário, né? Que tem a participação na organização do movimento também nacional da população de rua, né? Isso, temos nesse evento nós temos, além do Movimento Nacional da População de Rua, que é o grande organizador junto conosco do evento, nós temos a participação, por exemplo, do Ministério da Saúde, que está presente, da Secretaria de Estado da Saúde também. Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, enfim, a gente tem uma série de parceiros, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós temos uma série de parceiros que fazem conosco acontecer o seminário, né? E não só o seminário, como as ações que a gente desenvolve ao longo do ano inteiro, né? De parcerias mesmo. O Ministério Público, ele está sempre presente também, é um parceiro nosso. As secretarias de assistência do Estado, infelizmente a Secretaria Municipal de Assistência Social não se fez presente. E tem, de fato, nós temos tido dificuldades para o diálogo com essa secretaria especificamente, que é onde estão os maiores problemas. Mas, enfim, nós acreditamos que o diálogo vai se construir e a gente vai conseguir fazer. O nosso tempo já está bem no final mesmo, né? Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para passar para você de casa que está assistindo agora e acompanhando algumas mesas que aconteceram nessa semana, né? Na semana passada, que aconteceram sobre esse seminário dos moradores em situação de rua. Que tipo de assuntos foram pontuais, professora, para a gente Nós tivemos duas oficinas, né, que foram importantes, uma oficina sobre redução de danos e uma outra oficina sobre os agravos à saúde da população em situação de rua, ministradas por representantes do Ministério da Saúde e por também pessoas ligadas à educação popular em saúde. Tivemos mesas com as representações das secretarias em torno da pactuação e da adesão para a política em situação de rua no nosso estado. Né? Foi uma mesa importante de um compromisso com a adesão a essa política. Tivemos uma mesa em torno dos direitos humanos mesmo, todas as violações que se encontram nessa população, debatidas. A gente teve nesse ano duas coisas muito importantes, que foi o Cine Debate,
que foi a própria população sendo vista em documentários e debatendo os documentários sobre elas mesmas, né? Sobre ela mesma. Além de exposição fotográfica, que são fotografias que nós vemos aí tirando não só nas versões anteriores dos eventos, como nas ações que a gente faz, as oficinas de cidadania que a gente faz semanalmente e uma série de outras ações em torno dessa população que nós desenvolvemos, estava lá exposta para o grande público ver. Outros olhares que são necessários. Outros olhares, exatamente. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Nos vemos na próxima semana, sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Até lá. Tchau, tchau.